Olá, viva! Sejam bem-vindos a mais um Passa a Bola, sempre com os comentários do Fernando Jorge. Olá, Fernando Jorge. E também o convidado especial Moreno. Olá, viva Moreno. Então a frase da semana é: zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades na Federação Portuguesa de Futebol. E começamos precisamente pela Seleção Nacional, que passou à Final Four da Liga das Nações, um jogo onde Portugal venceu no estado de Alvalade por 5-2, mas onde Martínez continua capturado pelas comadres que nós já sabemos. Moreno, depois que Ronaldo saiu, Portugal começou a jogar e Trincão destrancou a baliza da Dinamarca. Olá a todos. Tu já me condicionaste quando dizes que é sempre a mesma coisa. De facto, toda a gente bate nisso, mas é a mesma verdade. Esta seleção, chegas ali meio, até fica, eu falo por mim, até ficas dividido, diz assim, o gajo havia de perder isto, pá, porque de facto, que é para ver se alguém abre os olhos, não é? Aquilo é uma coisa brutal. E eu sou daqueles que estou convencido que se o Ronaldo não pede para sair, não pede não diz ao selecionador, tira-me lá que eu quero ver se me descarto disto, que ele próprio suspeitava que aquilo podia correr mal. Mas se não o tira, aquilo podia mesmo ter corrido mal. Hein? E perdia-se a oportunidade do selecionador Enguré, que é o sapo Trincão, que ele agora parece que vai ficar a conhecer o Trincão. Porque o Trincão também tem arte, mas também é daqueles jogos onde ele teve uma sorte do caraças. Pá. E bem que lhe corra, porque ele já merecia há muito tempo. O Trincão é um jogador acima da média na nossa liga. Pá. Não se percebe como é que ele não o conhecia. Não se percebe como é que a argumentação, seja ela qual for, para não convocar o Trincão. Pode não pôr a jogar, mas não há argumentação, não há suporte para isso. E ele deu-lhe uma bufatada de luva branca, pá, que foi uma coisa... Eu gostei. Eu nem gosto dos sportinguistas, 3 ou 4 sportinguistas manhosos que andam ali, que são quase antidesportistas, mas gostei que ele... Gosto menos do Martínez. Gostei que ele tivesse malhado ali nele. E depois, a própria estratégia usada por ele foi toda contrariada na troca de jogadores. Os amigos dele continuaram a ficar uns furos abaixo. O único que me surpreendeu ali pela negativa, ou talvez não, foi do primeiro jogo para este, foi o João Neves. Não pareceu-me que talvez o Martínez queria aproveitar a dinâmica do Paris Saint-Germain, com o Vitinha. Mas não funcionou muito bem. Ou não funcionou muito bem, ou então era mesmo a presença do Ronaldo. O que eu sei é que aqueles últimos 20 minutos ali em Alvalade foi outra equipe. Estava com o puto do Manchester no lugar do Neves, e já com o Gonçalo Ramos em campo, aquilo funcionou de forma diferente, completamente diferente. O Neves no primeiro jogo, Moreno. O Neves no primeiro jogo. Jogou no segundo. No segundo já jogou o Gonçalo. Sim. Mas eu não estou a dizer que o Gonçalo é melhor ou pior. Gostava de ver o Neves a jogar também sem Ronaldo. É que é diferente. Vamos lá ver. É diferente tu teres instruções, os médios, sejam criativos ou não, terem instruções. Amigo, recebes a bola e depois estás a ver um tipo lá adiante com o número 9, a bola vai para ali. Esteja ele guardado, não esteja, tenha capacidade para dar continuidade ao lance, não tenha. A bola é para ali. Quando ele saiu, a bola não ia para ali. A bola já ia para quem a procurava. Aliás, o Gonçalo Ramos é um indivíduo que nem precisa que lhe ponham, ele procura. E há lá mais assim. E a equipe começou a jogar assim. O Bernardo Silva é outro vagabundo no campo. Ele entrou para a meia esquerda, mas corre o campo todo, não para um bocadinho. Às vezes é mais produtivo que outros, mas ele não para um bocadinho. E se nós temos jogadores assim, que trabalham, que fazem um bom coletivo, porque é que acabamos de andar pendurados com indivíduos que... E depois a idade, quer dizer, e a capacidade de dinâmica no campo. Pronto, Jorge, com Ronaldo, a nossa Seleção Nacional de Futebol faz um futebol muito pobre. E o Martínez, que já treina esta seleção quase há 30 jogos,
visto que estes jogos onde Portugal joga mal são importantes. O Ronaldo que tem objetivos, quer chegar aos 1000 golos, mas realmente esta seleção, com estas comadres, joga muito mal. E colocou em risco, não fosse o Diogo Costa, na Dinamarca, a ter feito grandes defesas, Portugal já estava irremeavelmente eliminado. Sim. Olá. Dissemos aqui na altura que, um ligeiro comentário, porque ainda não havia esse jogo, que Portugal era claramente favorito. E é. Só não é na prática com este treinador, porque este indivíduo não é treinador, para mim, não é um grande treinador. Nem tem condições para estar. Ele está a prazo na seleção, mais do que visto, até porque agora há esta guerra entre o Proença e o Fernando Gomes, e portanto este Roberto Martínez não é treinador para o Pedro Proença. Quando ele puder, calça-lhe os patins e põe-o fora. Por algumas vicissitudes, nomeadamente por não ter sido, como é que eu ia dizer, contratado por ele. E ele gosta de escrever no fim a redação e pôr lá Pedro Proença. Portanto, este indivíduo está contratado a prazo. Depois, tens razão quando dizes que realmente no primeiro jogo a Dinamarca tinha feito o resultado. Faz-me lembrar um pouco o Benfica com o Mónaco, que tinha feito o resultado e depois cá andou à rasca. E até próprio com o Barcelona também podia ter feito a mesma coisa. Não fez. E Portugal, neste segundo jogo, pôs-se a jeito. E pôs-se a jeito porquê? Porque nós temos aqui várias incongruências na seleção nacional. O Bernardo Silva, por exemplo, está em baixo de forma. Jogou aqui no meio-campo, ele foi dos que mais correu dentro de coisas. Não é as características do Bernardo Silva. O Bernardo Silva é um jogador, um distribuidor de jogo. Portanto, ele andou aqui a correr só a desarmar. Eu não vi o Bernardo Silva a fazer nenhum passe, nenhuma diferença, nenhum passe chegado, nenhuma abertura fundamental para fazer golos. Não vi. Vi o Bernardo Silva andar a defender. Não é característica dele. E porquê? Porque este meio-campo, com o Vitinha, que está em grande forma, e ninguém lhe tira o lugar neste momento, o João Neves, que está muito rotinado, mas ele achou que o João Neves lá não foi grande coisa. No primeiro jogo lá na Dinamarca, não foi o João Neves, foi os outros. Foram todos. O João Neves estava bem. Só que o João Neves não precisa estar a trocar a bola. Há aqui um grande problema na seleção. O Vitinho e o Bruno Fernandes é um pouco difícil coordenar os dois, porque são dois jogadores que querem a bola. O Vitinha quer a bola, não é? Para transportar e chegar à frente, e o Bruno Fernandes também é outro indivíduo. Só tem uma diferença, é tirar melhor a baliza que o Vitinha. Portanto, são dois indivíduos que se calhar não encaixam bem, ou então quando a seleção está a ganhar, podem encaixar ali os dois porque perdem ali tempo com a bola. Seguram a bola, dão ao lado, dão à frente, e vão jogando, e vão tendo uma certa dinâmica e impondo um ritmo de jogo necessário na altura que Portugal esteja a ganhar. Não é o caso. Portugal tinha que virar o resultado. Não é? Vinha de lado desfavorável com o resultado de 1-0. E até tiveram sorte. Porque o golo foi feito na própria baliza para a Dinamarca. Se não acontece esse golo, tinham mais dificuldade, porque a Dinamarca aos 56 empata também, logo a seguir mais ou menos. Até aí Portugal não fez nada. O Ronaldo falhou o penalti. Exatamente, o Ronaldo falha um penalti, mas que pode acontecer a qualquer um. Claro, mas nem sequer vamos condenar o Ronaldo por isso. Aliás, eu não condeno o Ronaldo por isso. Eu condeno o treinador, e o Ronaldo também tem culpa no cartório. Ninguém vai tirar a auréola de ser um dos melhores do mundo a nível internacional. O Ronaldo teve o seu tempo. Mas o Ronaldo e o selecionador nacional têm que entender que com 40 anos não pode jogar 90 minutos, mais 90 minutos, mais prolongamentos, mais 90, mais 90, mais 90. Porque a equipa fica condicionada com o Ronaldo lá dentro. E quando se dá a substituição do Ronaldo, aliás, dá-se a substituição, não, ele pede ao treinador para sair, não é? E porque tinha falhado um penalti, não estava a fazer grande coisa, e então passou... se houvesse um problema qualquer ou a seleção fosse eliminada, ele estava ilibado, né? Que está cá fora, foi bem para o banco, e depois as pessoas diziam assim, nomeadamente nós, comentadores, dizíamos assim, mas o Ronaldo não esteve lá dentro, agora a culpa foi deles. Não, o Ronaldo esteve lá dentro. Ele safou, foi o capote na melhor altura, não é? Porque vinha a altura de podia vir para os penaltis, ia para o prolongamento que ele já não podia, não é? E ainda ia ser mais criticado. E assim ele pediu para sair. Há uma coincidência enorme. É que nós ganhámos o europeu sem saber ler nem escrever com o Fernando Santos, com o Ronaldo no banco. Quando ele veio para o banco e o Éder entrou e fez o golo. Também não sabemos como, é certo. É que o Ronaldo não estava lá dentro. E desta vez deu-se exatamente a mesma coincidência. Após a saída do Ronaldo, o grande jogo aqui. Não é? Que ele sai e Portugal, com as substituições que fez, tem outra dinâmica. O Jota na frente dá outra dinâmica, não é? E, portanto, os jogadores deram outra dinâmica. Porquê? Deixaram de jogar para os recordes do Ronaldo,
deixaram de jogar condicionados para o Ronaldo, a equipa só joga para ele, e começaram a jogar mais entre eles. E Portugal, a jogar mais entre eles, sem o Ronaldo, Portugal joga muito mais. Já provou isso e nós já tivemos essa hipótese de ver isso ao vivo em jogos que Portugal fez em que o Ronaldo não esteve lá. Poucos, mas aonde o Ronaldo não esteve lá em alguns tempos, a equipa jogou muito melhor. Ora, este selecionador tem que entender e dizer ao Ronaldo que ele, sim senhor, ainda é válido, o Ronaldo ainda nos pode fazer jeito, mas tenha paciência, não pode jogar 90 minutos, não é? E ainda vai jogar o Mundial, que é para bater o recorde, não é? Se calhar este e se calhar o Europeu ainda, com 44, alguma coisa do género, e o Mundial com 46, Jorge, provavelmente. Portanto, Portugal é um justo vencedor neste segundo jogo, não é? A partir do momento que tem aquelas substituições e que no prolongamento foi muito superior e até marcámos. Depois entrou o Francisco Trincão, que está aqui nas minhas costas, que podem ver que o treinador não o conhece. Este treinador, para mim, é um treinador anti-sportinguista. E porquê? Porque há aqui jogadores que foram do Sporting, mas agora são do Paris Saint-Germain e de outros clubes. E ele aí mete-os. Mas se fossem do Sporting, ele não metia. E eu digo isto porquê? Porque o Trincão, o Kenda, neste momento deviam ser titulares na seleção, porque estão em boa forma. E o Pote só não é titular porque está magoado. O Pote, quando esteve em grande forma, esse selecionador também não levava. Portanto, esse selecionador é anti-sportinguista. Não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. E, portanto, o Trincão é que lhe safou o capote com estes 2 grandes golos. Entrou muito bem, fez logo aquele golo. Ele é um bom jogador e desequilibrou no bom sentido. E a seleção portuguesa está apurada agora para a Alemanha, não é? E agora vamos ver o que é que vamos fazer com a Alemanha. Provavelmente vamos levar um banho. Vamos levar com o Ronaldo outra vez, não é? E com os esquemas deles, dos consagrados, que há aqui jogadores que deviam sair e não saem, e deviam jogar os que estão em melhor forma, os que estão fisicamente melhores, etc. Ora, um treinador que não olha para isto, além de não poder treinar todos os dias, porque treinar a seleção é uma coisa e treinar os clubes é outra, não é? Treina-se todos os dias, a seleção não é? Eles vão jogar os campeonatos deles e depois vão à seleção, tem ali 1 ou 2 dias. Não é 1 ou 2 dias que se treina uma equipa ou que se ganha ali um esquema e um fio de jogo. Agora, temos é que jogar com os melhores. E os melhores, e fisicamente, bem. Não é jogar com indivíduos que são consagrados e vão sempre para lá e jogam sempre. Portanto, Portugal safou-se, à rasca, não é? Mereceu, neste segundo jogo, mas no cômputo geral, a coisa esteve preta. Quando não havia necessidade disso, porque Portugal tem, continuo a dizer, tem dos melhores jogadores do mundo, tem os melhores jogadores a jogar nas melhores equipas do mundo, nos Big Five, e, portanto, tem que fazer muito melhor. O selecionador aqui só tem é que deixar rolar. Tem é que ser honesto a nível do balneário e jogar com os indivíduos que estão em melhor forma. Qualquer um deles que não seja em melhor forma, mas que seja um indivíduo para lá, o Ronaldo, o Bernardo Silva, não sei o que mais e tudo, tem que os tirar. E ele tira os novos. Porque eles mais consagrados ele não os tira. Mantém-os. Portanto, vamos ver. Vai ser muito difícil com a Alemanha, um jogo difícil, mas Portugal tem equipa para se bater bem com a Alemanha, não é? E depois, até ir à final. Fernando Jorge, já que estamos na Seleção Nacional, queres abordar a frase da semana, onde se diz que zangam-se as comadres e descobrem-se as verdades na Federação Portuguesa de Futebol? A frase da semana esta foi aplicada um pouco em cima das coisas pelos acontecimentos que vieram à tona mais importantes. Afinal, era uma paz podre entre o Proença e o Fernando Gomes. E hoje, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, viu-se por isto, não é? Ele não foi lá ao ato de posse, não é? Não foi lá a ver o Fernando Gomes, mandou o Tony, não é? E ele agradeceu ao Tony, porque o Tony está em todas, não é? Inclusivamente, se for para ir ali até à amealhada, o Tony está logo lá em primeiro lugar, não é? Infelizmente, não é? Benfiquista. Tem esse defeito. A gente deve-se dar bem com toda a gente, mas temos os nossos que damos-nos mais bem com alguns do que com outros, com toda a gente. A partir do momento que há um indivíduo que se dá bem com todos, eu desconfio desse indivíduo. Para mim é um indivíduo hipócrita. Independentemente de ser benfiquista, sportinguista, do porquista, por aí fora. É um indivíduo hipócrita. Nós não podemos dar bem com toda a gente, nem nos damos bem com toda a gente. E, nomeadamente, com vigaristas, com aldrabões, com indivíduos que fizeram 30 por uma linha no futebol português. Né? Temos o caso do Fernando Gomes e deste Proença também. Portanto, se me convidassem a mim, eu dizia, rotundo não. Aliás, nem me convidavam. Já sabiam que se viessem ter comigo, me perguntam, você quer ir para lá, para a direção da Federação Portuguesa de Futebol? Não, pá, não estou interessado. Com quem contigo? Não estou interessado. Desculpa, não estou. Estou do outro lado da barricada. Completamente do outro lado da barricada. Mas nós vamos assistir aqui
a várias nuances, não é? E essa frase é nesse sentido. Vai-se descobrir agora as verdades. Estão a começar pela venda do coisa. Mas não é a venda só, vai haver outras coisas, porque as pessoas não se podem esquecer, muito rápido, para não perder muito tempo, do seguinte: não é só a venda da antiga Casa da Federação. Mas estão esquecidos do contrato que foi feito por Sr. Fernando Gomes, ele que não põe o capote fora, com o Sr. Fernando Santos. É que isso ainda está no Procurador-Geral da República. Isso ainda não acabou. Portanto, isso vem tudo cá para fora. E o Proença agora vai ajudar, não é? Vai ajudar, vai mandar para cá esses contratos. Não é? Vai pôr os contratos cá fora, que é para toda a gente ver, não é? Estamos mesmo a ver. Depois vai haver um contra. Portanto, desagam-se as comadres e vamos saber algumas verdades, não é? Não todas, mas algumas. E é bom, não é? Para o futebol português é mau, porque todos nós sabemos, e já a semana passada as pessoas não interpretaram bem o título que eu coloquei, comparar o futebol com a política, porque isto é tudo os mesmos, andam mais ou menos à volta dos mesmos. É tudo uma trafolhice, uma digarice e uma camada de corruptos que anda aqui a governar-nos, e no futebol a mesma coisa também à frente dos clubes. Passando agora para a Liga Betclic e para a 24ª jornada que estava em atraso entre o Gil Vicente e o Benfica. Benfica que venceu de forma contundente por 3-0, com golos de Aursnes aos 22 minutos, com o Belotti aos 51 e o Anjo da Maria, que finalizou as contas com o penalti aos 90 mais 7. E Gandanjo. Moreno, o Benfica colou-se ao Sporting, está numa luta renhida, vai na próxima jornada, vem aqui ao Dragão, um jogo decisivo também. Moreno, este Benfica jogou o QB para vencer este Gil Vicente? Ou achas que... Sim. O Benfica é a equipe, não sem aqui nenhum instinto clubístico. O Benfica afinou agora um bocadinho as cordas e é a equipe que está a praticar melhor futebol de longe, em todos os setores. O Benfica... agora e tal, o Gil Vicente, o César Peixoto pôs-se a jeito e tal, porque será benfiquista, haverá ali algumas coisas. Não, o César Peixoto até se reganhou durante o jogo. E o César Peixoto foi quem correu com o Roger Schmidt, quando estava no Moreirense, que empancou lá o Benfica. Portanto, não tem nada a ver com isso. O Benfica, de facto, e já se viu nos jogos anteriores, o Benfica, de facto, tem ali aquele grupo atrás do Coxu. Diga o que disserem do António Silva, inventem o que quiserem. Aquele grupo está rodado, está rotinado, são bons jogadores e funciona bem. Se falhar ali um elemento, pode-se notar, como foi o caso do Carreras, não estou tão de acordo com o caso do lado direito, porque o Tomás faz bem o lugar. O Tomás faz bem os lugares todos. Vocês já viram o Tomás assim com a bola controlada? É como um médio. Faz melhor o trabalho do que provavelmente o que faz o Coxu. Até a trinco podia jogar. 6 ou 8 podia jogar. Tem qualidade em qualquer zona do campo. Portanto, mas não sei se traz muitas mais-valias a lateral direito. O Benfica com lateral direito de raiz desde o princípio, hoje se calhar ainda estava melhor do que está. Mas pronto. O Benfica está a jogar muito bem, pá. E quando digo jogar, é mesmo jogar. Vocês viram o tic-tac, há uma fase ali do jogo, viram a trocar a bola de passos curtos ao primeiro toque. Se calhar se fui só eu que vi, mas aquilo tal, pá, com uma intuição, percebes, de equipe feita, equipa madura, bem construída, já a jogar à base dos mesmos. Eu até acho que o Florentino, de quem gosto particularmente, foi dos piores jogadores. Porque se calhar já começaram a encaixar naquele tic-tac feito desta maneira. Até o Belotti consegue marcar golos nesta equipe. Ali faltará, que era aí que eu queria chegar, ali faltará, para esta equipe ser perfeita, faltará o tal tipo que apanha, em 3 que apanha. Vocês sabem, o Benfica faz 18 remates à baliza, pá. Não pode ser, pá. 18 remates à baliza tem que dar 6 golos, pá. 7 enquadrados, sim. Então não é, pá. Sim. O Benfica, até arriscava a dizer aqui, com um avançado
Nem é preciso ao nível do Gyökeres. Um avançado que esse é avançado e a equipa, esse faz tudo, leva tudo. Faz tudo. Ganha bolas, recebe bolas, transporta bolas e chega lá e marca, não falha mesmo. Só se o guarda-redes se defende. Já não estava a falar disso, estava a falar de um avançado que queres que apanhar ali. O Ramos, se calhar, fazia isso. Um avançado que as bolas que apanhar ali, em 3, ponha lá uma. Se fosse assim, tinha sido uma goleada agora, como já foi noutros jogos. O Benfica, mesmo com a equipe, com o Barcelona, contra o Barcelona, é verdade que eram 10, mas também fez alguns 20 remates à baliza. Pá. Não, agora, não são remates. São toquezinhos, são ressaltos, são coisinhas, porque não tem lá ninguém que faça a diferença de meter a biqueira quando deve meter e fazer o golo. E depois tem o handicap, que aí o Jorge é que é especialista nisso, do Trubinho. Eu também agora habituei-me a apreciar tudo o que é de mal que o homem faz, e ele faz tudo mal, ele sai mal, ele propõe mal a bola. Ele, bolas por baixo. Eu agora tenho estado a reparar, mesmo algumas faces rasteiras, ele fica-se com a sensação de que se levasse um bocadinho mais de velocidade ele não apanhava. Mesmo que apanhe a bola. Porque ele demora muito tempo a chegar lá em baixo. Fora isso, pá, o Benfica, essa é Moreno, só um pequeno prognóstico. Deixa-me só dizer outra coisa. Antes de ir ao Sporting. Que pena ao Bruma. Vocês viram também o jogo que o Bruma fez. Que pena ao Bruma não saber defender. Não sabe o que há de fazer a bola. Não, marca poucos golos também por isso. Porque eu tenho estado contra a contratação do Bruma. Também me parecia que era um esquema. Também me pareceu que ali uma manigância, porque não há necessidade. Um jogador português, sem grande nome na praça e não sei o quê. Como é que se vai ficar com esta idade? Não percebi muito bem. Agora, enchemos as medidas, pronto, já valeu a pena. 1 milhãozito daquele saco de milhões já valeu a pena. E depois, por fim, o Di Maria. O Di Maria, o selecionador, que verifica esta sucessão de jogos, foram já 2 antes dele parar e agora este agora. E que veja de facto como é que se pode tirar rendimento de um jogador com a idade de ser pai dos outros que lá andam. É entrar para acalmar as coisas, se aquilo correr mal, se estiver a correr mal, meter mais um que pode, num lance de género, definir. Agora, no jogo jogado, deixe jogar quem sabe jogar. Pá. E o Lage, espero bem que tenha aprendido isso e que agora não meta o Di Maria a jogar, mas se calhar já mete agora contra o Porto de 90 minutos. E põe-o ali a correr, a guardar ou o João Mário ou o outro moço do outro lado, não lembro agora o nome, e eles cansam ali em 5 minutos, cansam e depois é melhor ir para casa, não é? Antes de terminar, Moreno, um prognóstico para a visita do Benfica aqui ao Dragão, na próxima semana? O Benfica é assim, daquilo que eu disse antes, o Benfica tem que ganhar, porque é obrigado a ganhar. Porque o Benfica, ao longo destes anos todos que eu vejo futebol, nunca vi um Porto-Benfica tão desequilibrado. Mas não mesmo, e não é por causa do que eu disse sobre o Benfica estar bem, parecer-me bem. É que o Porto, de facto, tem vindo a melhorar, tem mais consistência, mas o Porto tem ali buracos, continua a mantê-los e não vai preenchê-los tão cedo. Nesta época já não. Tem ali buracos, se forem explorar, o Estoril não tem... Mesmo assim, o Estoril lá ali, eu depois falar-se do... Mas o mesmo Estoril, que é o Estoril, houve ali fases do jogo que, como quem de jeito, tinha dado... Pronto, Jorge, o Benfica, mesmo sem Pavlidis, porque foi jogar pela seleção grega, jogou com Belotti, teve um jogo tranquilo e venceu de forma contundente por 3-0. O Benfica está neste momento em velocidade de cruzeiro para vencer o Porto e poder, eventualmente, sagrar-se campeão nacional? Bem, nunca ninguém está em velocidade de cruzeiro para vencer ninguém, porque a bola é redonda e muitas das vezes, na maior parte dos casos, entre os grandes clássicos, o Sporting Porto, o Porto Sporting, o Benfica Porto e o Porto Benfica, de uma maneira geral, quem está melhor, até na maior parte dos casos, perde o jogo. Na maior parte dos jogos, perde o jogo. Se formos ver isso, fizermos um histórico, chegamos à conclusão que, na maior parte, a equipa que ganhou foi a equipa que estava a jogar menos. Portanto, é muito difícil. E atenção às palavras do Presidente do Porto, que já disse que é o jogo da época. Para o Porto, não é? Claro, isso já está a dar um cheirinho, não é? Para o balneário, para eles, no mínimo, se aplicarem, não é? E o Porto, se aplicar, complica. Depende da equipa e da maneira como o Lage vai encarar. Ora bem, eu tenho criticado aqui o Lage e vou criticá-lo sempre, independentemente de ser do meu clube,
seja o Lage, seja o outro treinador qualquer. Mas desta vez estou de acordo com ele, gostei muito da maneira como o Benfica jogou. Jogou bem, jogou. Não vou ligar a nomes, mas o Benfica jogou de uma maneira mais compacta, mais solidários uns com os outros, e ele aí esteve bem, até melhorou um pouco o Lage em termos de comunicação após o jogo, quando disse bem que aproveitou os que tinha lá, tirando-os da seleção e jogou com esta equipa, nomeadamente o Bruma, o Amdoni e o Belotti titulares. Porquê? Porque tinha treinado durante este defesa todo, não é? Que o Benfica e todos os clubes estiveram parados, não é? Agora já não têm as competições europeias, não é? E, portanto, podem ter mais tempo de treino. E isto é fundamental. Até no Sporting se vê um bocadinho que eles estão um bocadinho melhor. Porquê? Porque esta paragem foi boa para fazer mais uns treinos, coisa que eles não tinham. Jogar de 3 em 3 dias não há treinos. Praticamente é uns jogos uns em cima dos outros. O Benfica esteve muito bem, a nível geral. Muito compacto. Em qualquer altura se via que ganhava aqui ao Gil Vicente, e o Gil Vicente não é uma equipa fraca, embora tenha 23 pontos na classificação, que até é bom para o Boa Vista, ter perdido tão bem. O Benfica ia aqui a pôr um jogo, era um jogo em atraso, em que o Benfica não podia perder pontos. É fundamental. Pode até perder contra o Porto, mas tem é que depois ganhar ao Sporting no Estádio da Luz. Esse é que é o Isso jogo. é que é fundamental. Esse é que é o Mas jogo. se ganhar ao Porto, é melhor, não é? Ou pelo menos um empate, ganha um ponto ali, e depois se ganhar ao Sporting, passa para a frente. Até é melhor. Bem, aqui é que não podia perder, porque era um adversário que se perdesse pontos aqui podia perder o campeonato. Não é? Aqui, e o jogo que tem agora em atraso, com o Farense, mas é em casa, vai haver aqui algumas alterações, porque há aqui jogadores do Benfica que têm cartão amarelo e estão em risco. Eu acredito que ele não vai jogar com eles. Se jogar com eles é um risco e pode se pôr a jeito deles não jogarem aqui no Dragão. E alguns são fundamentais. Portanto, o Benfica esteve muito compacto, marcou os golos que marcou e podia ter marcado mais. O Ausner fez, quanto a mim, foi o melhor jogador em campo. Ele esteve em todo o lado. Magnífico e mesmo no espaço. É, sim, senhor. E jogou um pouco mais à frente, que eu acho que ele até devia jogar um bocadinho mais atrás. O Bruma esteve bem. O Amdoni, bem, pelo menos não fez grande coisa, mas trabalhou muito para a equipa, andou lá a correr de um lado para o outro, a defender e tal. O Belotti é um trapalhão, mas pronto, mas dá luta. Portanto, é mais ou menos do género do Pavlidis, mas muito menos dotado tecnicamente de longe. Agora, se disserem assim, há jogadores que até estavam lá no banco, têm lugar nesta equipa? Tem, sim, senhor. São melhores jogadores tecnicamente do que estes? São. Dou um caso comparativo entre o Belotti e o Artur Cabral. Eu considero que o Artur Cabral dá de 50-0 ao Belotti, não é? Só que o Artur Cabral, para o Bruno Lage, ou o esquema que o Bruno Lage tem implantado na equipa, não dá aquele rendimento que ele acha que ele deve dar, não é? É um avançado mais parado ali, dá uns sprints e tal, tem mais habilidade, joga melhor de cabeça até e tal. Mas este Belotti está em todo lado, como o Pavlidis, vem à direita, vem à esquerda, anda ali, é o primeiro a fazer a pressão, coisa que o Coisa não faz. O Di Maria, se tivesse também, não fazia a pressão. Portanto, é muito importante, e lá está. Nunca podemos dizer assim, o Benfica vai fazer um grande jogo ao Dragão, depende da equipa que ele vai colocar. Porque se colocar o Di Maria é menos um a defender. Não é? Não é? O Pavlidis vai colocar lá na frente, de certeza absoluta. E depois tem aqui o Dal, por exemplo, pode colocar também em detrimento do Bruma, por exemplo. E depois meter o Bruma na segunda parte, conforme estiver a correr o jogo. O Bruma é um dos poucos jogadores que o Benfica tem que desequilibra, não é? É um desequilibrador se estiver num dia de engate, não é? Se não estiver, também não desequilibra nada. Tem já a idade que tem experiência e tudo e tal. Portanto, foi uma vitória indiscutível do Benfica. E os 3 pontos com mérito e, portanto, está na mesma igualado ao Sport. Vamos ver agora com o Farense. À partida será um jogo que o Benfica irá ganhar e vai-se manter a vida coisa até ao Dragão empatados. Falando no Sporting, e agora já na 27ª jornada, Sporting que foi à casa do Estrela da Amadora, venceu com 2 golos, 2 penaltis marcados por Gyökeres e também o Kenda, que marcou aos 81 minutos. Sporting também beneficiou de 2 expulsões, uma bastante cedo do Montoya, que revela algumas dúvidas, pelo menos parece-me que o segundo amarelo é mal mostrado. O primeiro amarelo é mal mostrado. Moreno, este Sporting também em velocidade de cruzeiro, lá vai ganhando os 3 pontinhos e à espera do jogo decisivo com o Benfica. O que é que tens a dizer sobre esta vitória? Tenho a dizer que o Sporting no derby não vai ter estas facilidades, não é? Não é nada.
Eu não quero culpar os árbitros, nem sequer a equipa do Estrela. Embora se pudesse dizer alguma coisa sobre o Estrela. O Estrela, vi o Estrela muito, já vi alguns jogos do Estrela, e pareceu-me que tem feito jogos com muito mais intensidade, com equipas da sua igualha, mais viris, e com muito mais intensidade do que fez contra o Sporting. Acho que não faz um remate sequer à baliza. O Estrela foi frouxo demais. E depois, claro, quer dizer, alguém que está... Porque o Sporting, acho que até ao fim da primeira parte só fez também 2 remates, só teve 1 ou 2 oportunidades de golo. Portanto, depois, claro, é mais fácil com as expulsões. Eu não quero dizer que... Nem quero avaliar se foram mal, isso não interessa para nada. Interessa é que não dá para avaliar a real valia deste Sporting. Jogar contra uma equipe teoricamente mais fraca, que ainda por cima perde um aos 30 minutos, outro, e depois outro. Quando poderia tentar, o treinador ainda faz 1 ou 2 substituições, a pôr gente lá mais à frente e tal, mas não tenta nada. Quer dizer, nem com 11 resolveria, quanto mais com 9, como deu. Aqui, ressalvar só uma coisa, mesmo contra esta equipe, verifica-se, é a minha opinião, vale o que vale, verifica-se que o Sporting é o Guiocas. Ele ganha a bola, ele depois transporta, ele depois chega ali e marca, não dá a brincar com ela. Puxa-lhe aquele cartão e chuta tão forte com a esquerda como com a direita. É uma besta. No lança o penalti e leva os 2 gajos agarrados a ele e fazia o golo. Se o guarda-redes não está a toques, fazia o golo. Não era preciso marcar penalti. Portanto, é a única diferença. Um treinador, eu não sou treinador, caramba, mas um treinador que tem olhinhos na cara, eu já vi grandes avançados serem travados na boa. O Rubem Dias e o António Silva também. O António Silva também já jogou aí com os craques, dos melhores por aí fora. E tem o do Barcelona, pouco jogou, pouco jogo fez. O polaco. Portanto, aqui o Guiocas é o mesmo princípio. Um treinador com olhinhos, não sei se é a zona, não sei se é pôr-lhe 2, não sei se é fazer uma dobra, meter alguém à dobra, não sei. Sei é que é a forma de parar um jogador desse. Porque o Sporting, voltamos ao mesmo, o Sporting é o Guiocas e mais nada. Aquela defesa, eu continuo a não acreditar, pá. Mesmo com o Gonçalo, com o Gonçalo é diferente, com o Gonçalo Inácio é diferente. Mesmo com o Gonçalo, já vi lá uma fifi ou 2, e ninguém fala nisso. É como na seleção. Voltando ao António Silva. Vocês viram, naquele jogo com a Dinamarca, tem 2 fifias cada um, pá, brutais. O Gonçalo Inácio tem uma fifia do tamanho do mundo, que deixa o gajo isolado. E o Rubem Dias, igual. Se fosse o António Silva a fazer uma coisa daquelas, é por isso que é preciso boa imprensa, é preciso ter amigos, é preciso ter empresários, não sei, chama-lhe o que quiseres, ou ser simpático. Mas o que é certo é que há gente assim. Só para terminar, eu não acredito naquela defesa do Sporting, e isso vai até nos jogos internacionais, aquela defesa não está bem consolidada. Tem ali falhas, às vezes, de principiante. E agora, com este guarda-redes, melhorou um bocadinho, mas o Benfica, se entrar ali a rasgar com o Bruma e o Di Maria, e durante um quarto de hora, 20 minutos, a chegar ao mais alto nível, parte aquilo tudo. E alguém a segurar o Guiocas, claro. Jorge, Sporting que só abriu o ativo já na segunda parte, já com o Estrela da Amadora reduzido a 10 elementos. Sporting que, depois de marcar o primeiro, teve quase uma passadeira aberta. O teu comentário a este jogo do Sporting? Bem, o meu comentário é o seguinte. Eu não embarco na maioria dos comentadores que o Sporting foi levado ao colo, ao colinho, penaltis, ou qualquer coisa do género, porque o Diamond também já fez penaltis rigorosamente iguais. E também foi penalti contra o Sporting. Não é por isso. O Sporting foi muito mais forte. O Sporting, este jogo, é uma repetição de outros tantos jogos resolvidos pelo aluno de família chamado Guiocas. O resto é conversa. Exatamente. Se puserem este Guiocas a jogar no Estrela da Amadora contra o Sporting, este mesmo jogo, não é? Pegámos no Rodrigo Pinho e pomos na equipa do Sporting e o Guiocas no lugar do Rodrigo Pinho, o Estrela da Amadora ganha ao Sporting. Por exemplo. Porque como joga ao Sporting, não é? Com 3 defesas, não é? Porque o Sporting não defende a 5. Com o Guiocas começa a defender a 5 porque ele vai por ali fora
não é? Ele leva a bola, transporta a bola, e depois há um indivíduo que joga na profundidade. Mas ele não joga só na profundidade, porque ele dentro da área às vezes pinta aos indivíduos. Abre as asas, não é? Ganha espaço para rematar a baliza e remata bem. E concretiza bem. É um indivíduo que em 3 bolas marca 2 golos, não é? Pronto. Portanto, esta é que está a grande diferença. O Sporting teve 2 coisas. Algum mérito do treinador Rui Borges, que chegou à conclusão que se calhar já tinha ido embora do Sporting também, como foi o Pereira, não é? Porque chegou lá e quis desbaratar a maneira como o Sporting jogava. Este também chegou lá, o Rui Borges, quis jogar com 4 e tal, mas chegou à conclusão que já eram 5 anos, eles estavam formatados para jogar daquela maneira e ele está a jogar agora com o esquema do Rubinho Amorim. Só tem aqui uma diferença, o Kenda está do lado de lá e o Kenda Amorim jogava do lado de cá, que é onde ele joga mais. Aliás, fez um grande gol, o Kenda. Mais um que está em excelente forma e que podia ser aproveitado na seleção a titular. Não foi. Agora, é preciso ver que este Sporting não jogou assim muito contra o Estrela da Amadora, também porque no seu meio campo na sala de máquinas, jogou o Debaste, que é a defesa central, toda a gente sabe, e o Eduardo Felicíssimo, que é um indivíduo que veio das camadas jovens do Sporting. Falta aqui o Maurita e o Olsman, que dão muita consistência à equipa do Sporting. E de que maneira? São 2 indivíduos consagrados, o Maurita tem andado em baixo, acredito que ainda não está totalmente a 100% fisicamente, o Olsman era por castigo, portanto faz uma diferença enorme. O Trincão baixou um bocado também, porque também está cansado, vinha do jogo da seleção e isso também pesa um bocado, não é? E o Guiocas é o abono de família do Sporting, porque o Sporting teve sorte, fez muito bem descansar o Guiocas, se calhar, agora já concorda que o fizeram bem em descansar aqueles jogos e que está em grande forma outra vez. Mesmo até abdicou da seleção e tudo, falou com o selecionador para não jogar, para não estar pressionado e ter uma lesão mais grave e estar afastado dos jogos. Portanto, este Sporting é 80% Guiocas e 20% o resto da equipa. Não é uma equipa por aí fora, não tem uma equipa com grandes substitutos no banco à altura dos que estão a jogar. Portanto, é uma equipa que, se o Guiocas não estiver a correr mal, o Sporting também passa trabalhos. Agora, formas de anular o Guiocas. Bem, eu tive alguns treinadores e também passámos ao longo dos anos por jogadores mais ou menos como o Guiocas, claro, não com a qualidade deste, Panzers, mas havia indivíduos que eram muito rápidos e tinham que ser travados. A única forma de travar o Guiocas é qualquer defesa ou qualquer treinador da equipa adversária tem que meter na cabeça aos seus jogadores, tem que haver 2 indivíduos. Um tem que chegar primeiro à bola do que o Guiocas. E chegando primeiro à bola com o Guiocas, já não tem bola para embalar. A segunda é não deixar embalar o Guiocas. Portanto, ou têm que fazer marcação cerrada ao Guiocas. E aí ele tem mais dificuldade, não é? Porque ele embalado, é impossível. Não adianta. Não é? Porque ele leva 2 ou 3 com os braços e nem sequer. São faltas, mas ele leva-os até à baliza e concretiza. Portanto, só tem estas 2 soluções. Chegar primeiro à bola do que o Guiocas, quando a equipa do Sporting meteu a bola em profundidade, tem que haver um. E o segundo, na deixa. No caso do colega ser comido pelo Guiocas, está lá o segundo para cortar. Sem fazer grandes faltas, não é? Não quer dizer que possa levar um amarelo. E pode até levar um amarelo, até jogar para a falta se for necessário, se vir a jogar sozinho. Porque uma equipa é composta por 11 mais os suplentes. Se levar um amarelo, troca-se esse jogador. Epá, tu agora não vais lá, vai o outro, ok? Dentro do campo. Porque aquele já tem amarelo, não convém levar outro. Portanto, é por isso que há treinadores nas equipas de futebol. Isto é como um jogo de xadrez. A gente tem que jogar as pedras conforme vai correndo o jogo, não é? E há treinadores que não lêem mal o jogo, não é? Lêem mal. O Sporting tem tido dificuldades com alguns treinadores, com equipas até mais pequenas, mas que leem bem o jogo. E se lerem bem o jogo, criam dificuldades ao Sporting, e nomeadamente ao Guiocas, não é? Portanto, de qualquer maneira, ele é o grande desequilibrador da equipa do Sporting. O Sporting não tem uma equipa por aí fora jogar. E, aliás, ainda não, como houve aquela fase do Rui Borges, pôr a equipa a jogar de outra maneira, ainda há ali jogadores que ainda não estão muito bem, foram desfasados um pouco daquilo que jogavam, da maneira como jogavam. E alguns estão trocados, 1 ou 2 estão lá trocados. E isso também faz a diferença. Uma vitória indiscutível do Sport, não podia ser de outra maneira, não podia perder pontos também aqui no Estrela da Amadora, porque senão punha em causa o campeonato. Portanto, não há dúvidas nenhumas sobre esta vitória, independentemente dos penaltis e das expulsões. A primeira expulsão, aos 37 minutos, o primeiro amarelo para mim é mal mostrado, porque no fundo foi só um toquezinho, nem sequer foi um grande pisão. O segundo sim é bem mostrado e até
é um bocadinho alaranjado do Monteiro. Ele devia ter mais um bocado de cuidado nas entradas. Ou lá uma ou outra e tal. Ou outra é praticamente no fim do jogo, a 17 minutos. Não é assim grande influência. Os penaltis já vimos iguais. Já vimos a não serem marcados. Mas com estes macacos que andam lá da arbitragem, vamos ter agora uma árbitra. E até vai ser engraçado, porque vai ser o VAR do Porto Benfica. Portanto, esta é a árbitra que arbitrou este jogo, este primeiro jogo, no Casa Pia. Vamos ver se vai ser mais honesta em termos de arbitragem ou se vai ver corretamente como é que deve intervencionar durante o jogo nos lances. Estes árbitros são todos fraquinhos. São árbitros fraquinhos, portanto, eles muitas das vezes, por uma questão ou por outra, e como são fracos, cometem erros uns atrás dos outros, mesmo até no VAR. É aquilo que eu digo. Eles têm que ser empenhados. Não fizeram nada durante estes anos todos. O Proença não fez nada durante estes anos todos, porque nós fomos os pioneiros do VAR a implementá-lo aqui no futebol português e até hoje ainda não remodelámos nada. E já deviam ter feito cursos para indivíduos só, basicamente, para o VAR. E a coisa era outra, não é? Tirar os árbitros. Se um árbitro é mau, também é mau no VAR. Isto é como conduzir. Quer dizer, conduz mal um Fiat. Se lhe der um Ferrari, o gajo vai conduzir melhor. Não, vai assim estampar. Porque o Fiat anda muito menos e o Ferrari vai lhe exigir outra velocidade e o gajo, como não tem unhas para tocar a guitarra que lhe deram, vai se estampar com mais facilidade. O Futebol Clube do Porto conseguiu vencer a maldição do estádio António Coimbra da Mota e conseguiu dar a volta ao resultado através de Samu aos 45 de grande penalidade e também Rodrigo Moura aos 105. O golo do Estoril Praia foi obtido por Yanis Begraoui aos 15 também de grande penalidade. Moreno, o Futebol Clube do Porto sofreu, mas venceu. O Samu conseguiu marcar um golo de grande penalidade. O Samu que estava um bocadinho... Já não chora. Já não chora. Coitado, ele é normal, um avançado deve ser angustiante estar ali, o papel deles é aquele. Eu quase que o entendo, ainda por cima ele é um puto, ele tem aquele corpo todo, mas vê-se, quando te aparece em primeiro plano, com aquelas expressões, vê-se mesmo que é um puto irritado com... mas pronto, mas o Porto, eu tenho vindo a dizer isto há algum tempo. O Porto tem vindo a crescer devagarinho e não vai crescer muito mais porque não tem. Mas tem vindo a crescer um bocadinho relativamente. Também não podia ficar naquele estado. O Porto, acho, eu não tenho essa estatística, mas o Porto acho que nunca teve uma fase assim tão má. Desde que eu conheço o Porto, ok, perder 1 ou 2 jogos seguidos não era normal, mas poderia ter acontecido. Agora acho que este ano já temos 3 meses. Tem sido só desgraças, pá. No Porto, não é normal num clube grande, no Porto muito menos. E o Porto havia ali um estado letárgico complicado e aquilo até estava na cabeça dos jogadores, mesmo em alguns que valem alguma coisa. Eu estou convencido, por exemplo, que o PP dá mais que aquilo, pá, tinha que dar mais que aquilo, ou há de ser pancada que tem, o PP é artista e não tem jogado nada, não tem feito, não se notava, não se via, não aparecia, mesmo quando estavam lá os Nicos e outros que tais. Havia ali na cabeça, haverá alguma coisa na cabeça dele. Agora, assentaram melhor, o Fábio também já lhe passou a frustração para ele deve ter sido uma revolta na vida, vir de lá, ninguém gostará, tu vais daqui para tal, agora é que vai ser e tal, e depois de repente estás outra vez ali em Campanhã, é um bocado frustrante, e ele acho que já venceu isso. O Porto tem vindo a crescer. A defesa ainda continua. Aquela parte, aquele setor recuado é a base das equipes. E no Porto nota-se mais a diferença que o Porto sempre teve ali 4 referências, 2 com mais idade, 2 com menos idade, mas o Porto sempre teve boas referências defensivas. E agora não tem corrido bem. Ainda neste jogo correu mesmo muito mal. O Porto tem ali a seguir ao golo, eles já barravam uns com os outros, o Eustáquio... A adaptação do Eustáquio, sim. Então o Eustáquio joga bem, relativamente bem, não é um grande jogador, mas o Eustáquio, ninguém pode culpar o Eustáquio, nem neste jogo, nem noutros, de não dar o livro. Aliás, se calhar o crescimento da equipe deve-se também da influência que ele tem naquela zona, quando fica a jogar mais atrás. O Porto funciona melhor. E depois tenho
Na baliza tem o Diogo Costa, que tem compensado alguma insuficiência dos defesas. Que os defesas, continuo a dizer, melhoraram um bocadinho, mas desde que veio o Marcano. O Marcano, lá está aquilo que eu estava a dizer também sobre as referências. O Marcano, claramente, é um central que já não dá metade do que dão os outros em termos físicos, mas é muito jogo em cima das pernas, já viu muita jogada, já viu muito avançado manhoso, e tem capacidade de comando. Tem autonomia para dizer àquela Pérez, não sei o quê, àqueles argentinos e àqueles malucos, assim, pá, vai lá, morde-o. E eles têm que ir lá e têm que fazer isso. Eu depois tenho, pronto, para finalizar, o Porto mereceu ganhar de caras, porque depois começa, a partir dos 30 minutos, 40 minutos, começa a fazer um jogo, muito bom jogo, e depois tem aquele miúdo numa equipa à séria, podia ser no Porto, mas se tivesse uma equipa à séria, numa equipa que o protegesse, porque ele fisicamente ainda é débil. Ele devia ser preparado agora. O departamento do Porto devia preparado, ele meter ali hormonas, massa muscular, porque ainda está muito levezinho, vê-se em alguns lances. Ele fez, neste lance do golo, ninguém lhe toca, estou ali 3 vezes, ninguém lhe toca, porque se alguém lhe desse um toquezinho de ombro, ele não tem, pesa 30 quilos, não pode, estou a exagerar no peso, mas é assim que funciona. Mas é um grande artista e merecia referência aqui. Oxalá que se crie, que vá e que faça uma boa carreira, não ao nível do Félix e de outros, que estão a ganhar dinheiro, mas a vida futebolística foi-se. Este pode ter um grande futuro, no futebol português. Moreno, só um prognóstico para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal, entre o Sporting e o Rio Ave. Não tem história, o Sporting... Nos dois jogos, sim, esse é que é o drama. Nos 2 jogos o Rio Ave não tem hipótese. É o que é. Espero que faça uma boa, que dê trabalho ao Sporting para os cansar, senão parece aí descansar. Se fazem logo um bom jogo no primeiro, depois descansam, é complicado. Então, Jorge, então relativamente a esta vitória do Futebol Clube Porto, num campo que é tradicionalmente difícil, e acabou por vencer por 2-1, e também um prognóstico depois para a primeira mão das meias finais da Taça de Portugal entre o Sporting e o Rio Ave. Sim, foi uma vitória justa do Porto, porque pronto, marcou 2 golos e o Estoril marcou 1. O engraçado é que ambos os treinadores jogam da mesma maneira, num sistema de jogo basicamente igual. Enquanto o Martin Anselmi continua com a mania dele, não é? E a massacrar o plantel do Porto, porque eu acho que o Porto não tem estrutura para jogar com os 3 centrais, porque os outros são fracos. Não é por acaso que ele os tirou, porque ele gosta de sair a jogar. E meteu o Eustáquio ali para o Eustáquio sair a jogar, e o Eustáquio sai a jogar. O problema é que o Eustáquio depois falta nas rotinas de defesa central. Quando se perder a bola, depois é um problema, não é? Em termos de posicionamento. Depois o Neon Pérez agora já nem sai a jogar. Passa logo a bola para o Eustáquio. O Ivan Marcano, atendendo à idade que tem e teve o tempo parado e tudo, está ali para ser a referência, não é como seria o Pepe. Claro que o Pepe é outro jogador, porque é muito mais... tem mais velocidade, mais fisicamente do que este e tudo. Está ali para os orientar, não é? E para as dobras. E depois tem um grande guarda-redes que joga na baliza e joga a livre. Que é isso que os tem safado. O Estoril, exatamente a mesma coisa. Este Estoril era horrível, eu estava a ver este jogo e disse, este Estoril vai sofrer golos, que é o que eles fazem. Porque querem sair a jogada da defesa. Ora, a defesa do Estoril, com o Félix Bacher, que não conhece lado nenhum, este gajo não joga nem na 3ª divisão. É por isso que o Estoril tem perdido jogos. O Pedro Álvaro ainda é um bom jogador. E o Kevin Boma, que é um gajo alto, ele até o tirou porque ele levou um amarelo escusadamente. Não é? Estava a saber que ele vinha para fora. O Estoril, ao fim de levar o primeiro amarelo, aos 10 minutos, salvo erro, ele a seguir, se continuasse, ele vinha cá para fora. O treinador tirou, já sabia, não é? Que ia ficar com 10. E com um guarda-redes muito mais fraco, de longe, não é? Que o Diogo Costa, não é? Com algumas dificuldades. É grande também, mas não é grande coisa. Portanto, esta equipa tem que sofrer golos. Depois tem aqui 3 ou 4 jogadores bons. O Algarove é um bom jogador. O Pedro Amaral é um bom jogador também. O João Carvalho é um jogador acima da média. O Baelogri, lá o avançado, o marroquino, não é mau. Este Guitano jogou pouco, porque não lhe deram assim grandes bolas, ele agarrou-se muito à bola. E até foi substituído também, não fez um grande jogo. E este Checa, que é o capitão e muito bem, e fez também um grande jogo. O Porto
quem é que tem? O Samu está um trapalhão, está a vir ao de cima a qualidade do Samu, que é pouca, enganou muita gente, nomeadamente os esportistas, nos primeiros jogos, fez ali meia dúzia de golos e tal, e nem ninguém o conhecia, agora marcam-no um pouco mais em cima e ele está parado e a passo. E é um trapalhão. Estou convencido que se lhe derem o Samu sozinho a arrancar do meio campo até à baliza, perde a bola, porque não tem habilidade, portanto a bola fica para trás, ou então ele dá um toque a mais e a bola vai para o guarda-redes. Portanto, é um jogador que o Porto esperava outra preponderância na equipa, do género de ser um abono de família como o Guiocas. Porque aqueles golos que ele fez, pensava-se assim, bem, o Samu disparou, ele vai fazer para aí 30 ou 40 golos, não é? No campeonato, da maneira como ele entrou. Não está a comprovar isso. Depois temos o PP. Bem, o PP neste momento vale 20%. Está com 20% de rendimento. Ou porque quer ir embora, ou zangou-se para andar ali suplente, quando foi com o treinador e tal. Portanto, o PP não está com o ritmo, não está a jogar aquilo que sabe, que é um grande jogador e é um diferenciador que o Porto tem aqui. Um bom jogador. O Rodrigo Mora é o abono de família do Porto. Tem sido em alguns jogos e é um jogador que o Porto foi buscar à B, não é? À equipa B. Não é? E muito bem. E, portanto, está lá a dar minutos o Anselmi, o treinador. O Bruno também já o dava, portanto, ele estava já na calha para ser titular. Depois tens o Alan Varela, bom jogador também. O Fábio Vieira está a jogar mais um pouco, vai lá, a trabalhar mais um pouco na equipa, também é outro bom jogador. O João Mário também é outro bom jogador, dos melhores laterais direitos do futebol português. O Francisco Moura é um jogador mediano, quanto a mim, mediano. E depois pergunta-se assim, e então se estes saírem por lesão, quem é que o Porto tem no banco? Esse é que é o drama. Quem é que o Porto tem no banco? Ele meteu 2, mas aquilo não é nada. Esse é que é o drama. Daquele que vem do Estoril, pá, isto não dá nada. O Gul, outro ponta de lança, que ainda é novo, 24 anos e tal, mas já se viu aquele que não tem qualidade técnica nenhuma. Portanto, essa é que é a grande diferença para os outros clubes. Nomeadamente para o Benfica, que tem basicamente 2 equipas ali, mais ou menos. Não ao mesmo nível de todos, mas ali muito, com poucas diferenças entre eles. O Sporting também já não tem tanto, a não ser alguns da camada jovem, mas eles ainda são novos e, portanto, ainda têm ali alguns desfazamentos e alguma falta de maturidade. Portanto, o Porto tem aqui um grande déficit. Ou joga com estes e mantém-se, se o ritmo de jogo for muito elevado, que é o caso que o Benfica tem que ter agora com eles, não é? Se fizer um ritmo entrar aqui a matar ou a pressionar logo o Porto irá ter grandes dificuldades. Porque ele já colocou lá que era os defesas centrais do Porto já estão no banco. O Otávio, não é? E o outro, o Való, até vai ser vendido, praticamente já nem joga mais no Porto. Deve-se ter chateado, alguma coisa do género. Já está para ir para a Juventus outra vez, vai ser recambiado outra vez para ir para a Juventus. Não era um grande jogador também, às vezes fazia uma coisa ou outra bem feita e a seguir cometia vários deslizes e tudo. Portanto, o Porto é uma equipa muito limitada. Não pode fazer muito mais do que isto. Muito dificilmente. Então, a nível europeu, então ainda muito pior, não é? Se os outros, com outras equipas, com outras qualidades, não conseguem fazer grande coisa, o Porto está limitado nesse sentido, porque, claro, os cofres estavam depauperados, não havia dinheiro, não é? Ainda agora o próprio Presidente veio dizer que já abateram, ou tiveram que abater 170 milhões ao passivo. Isto não é para qualquer um, não é? Portanto, ou dá para uma coisa ou dá para a outra, não é? A gente não pode abater estas dívidas todas que nos deixaram e, ao mesmo tempo, comprar jogadores. Porque o Porto vendeu, é preciso não esquecer, vendeu os 2 melhores jogadores, ou dos melhores jogadores que o Porto tinha, e 2 indivíduos que faziam muitos golos. Atenção. Esta é a grande diferença, não é? O Galeno faz muita falta a esta equipa do Porto, porque o Galeno era um dos melhores goleadores da equipa, não é? E o Nico Gonzalez era outro também, que não era que se fosse um grande goleador. Mas se tirarmos os golos que o Nico Gonzalez fez, foram golos decisivos para vitórias do Porto, o Porto vem por aí abaixo em termos classificativos. E o Porto tem à perna o Braga. Vai ser uma luta, que eu já disse, pode ser lugar. O Porto não espera mais do que isto. Independentemente até de ganhar ao Benfica ou coisa do género, não passa disto. Vai andar ainda a luta com o Braga até ao fim. Não é? E, portanto, é uma vitória indiscutível. O Porto foi superior ao Estoril. O Estoril já jogou melhor. Podia ter aproveitado esta linha aqui defensiva do coisa, nomeadamente o Eustáquio, não aproveitou muito. Não é? Teve lá uma ou outra oportunidade, mas não fez um grande jogo porque a sua defesa, ao querer sair com a bola, e aquilo até me estava a sentir mal. Olha, pá, os gajos perdem a bola porque eles não têm qualidade. Para se jogar neste esquema, quer seja o Cato, lá o treinador do Estoril, quer seja o Martim Anselmi, para se sair a jogar com os centrais, é preciso ter centrais de categoria. Que saibam sair a jogar.
que troquem a bola, tecnicamente sejam bons. Agora, cepos, indivíduos que tecnicamente são fracos, indivíduos que às vezes estão despassarados, por exemplo, como o Otávio. O Otávio até tecnicamente não é muito fraco, mas é um indivíduo que passa-se, não é? E dá a bola e depois cria ali situações. É um trapalhão. É? E depois, ou se tem um bom guarda-redes, que é o Diogo Costa, que safou o Porto muitas vezes, ou então se tiver um guarda-redes mais fraco, então é muito pior, não é? E é por isso que estas equipas muitas vezes perdem. Pá, é uma forma suicida. Este Estoril ontem jogou de maneira suicida para perder o jogo com mais facilidade. Porque toda a gente viu, nós vimos isso, todas as vezes que eles queriam sair da defesa, o Porto só não agarrava as bolas porque o Samu, se mexesse mais um bocadinho e pressionasse mais um bocadinho, até porque tem condições para isso, que é um gajo grande, é um matulão, tem condições para isso, não fazia, o Estoril perdia ali a bola e o Porto tirava ali várias situações, não é? E depois vê-se até uma hora, faz um grande golo e tudo, mas com umas facilidades que eles estão ali à frente, nem sabem quando fazer, atrapalharam-se ali com a bola, não é? E outras situações que o Porto teve lá, nomeadamente Fábio Vieira e tudo. Portanto, uma vitória indiscutível do Porto, 3 pontos conquistados que são fundamentais para não perder, uma vez que o Braga já tinha feito o seu jogo e tinha ganho, não é? Portanto, estava à frente do Porto 3 pontos, estão empatados. E vamos ver. Fernando Jorge, só para terminar, um prognóstico à primeira mão das meias finais entre o Sporting e Rio Ave. É um prognóstico muito simples, pá, vou voltar a dizer outra vez a minha opinião, sou contra esta taça de Portugal em 2 mãos. Estas meias finais, em 2 mãos. Completamente contra. Porque numa mão tudo é possível. Pode calhar de ir o Sporting podia ir ao Rio Ave, por exemplo, numa mão, e aí o jogo era outro, não é? Até porque o Sporting é bem cansado deste jogo e tal, e agora fazia lá o jogo e podia, às vezes, correr mal. Em 2 mãos, uma equipa grande como o Sporting, o Porto ou o Benfica, tem sempre vantagem sobre qualquer adversário. Nunca mais não há saberá. aqui mais ninguém à altura deles, não é? Em termos de plantel, para em 2 jogos, fazer 2 jogos para ganhar, não é? Para ganhar. Portanto, isto é feito, lá está, mais uma vez, é uma farsa, não é? Porque isto é feito intencionalmente para termos as equipas grandes. O Porto, o Benfica e o Sporting sempre na final, ou o Braga, sempre na final. Os outros não têm a mínima hipótese. Não há nenhuma equipa aqui. Não. Do segundo escalão, ou do primeiro escalão, abaixo dos 4 grandes, que em 2 jogos lhes ganham. Muito dificilmente. Isso é um fenómeno. Pode acontecer. 10 em 10 anos ou 20 em 20 anos. Portanto, eu não acredito. Portanto, sou contra este sistema. Aliás, parece-me que é a última vez, porque como tenho que cortar jogos, este vai ser um dos jogos. Outra coisa também é acabar com a Taça da Liga também. Também não anda aqui a fazer nada. Isso também era para arrumar em menos jogos. Os jogadores faziam e as equipas também. E reduzir o campeonato também. Mas eu depois vou falar mais à frente qual é a ideia para termos um campeonato mais competitivo, uma Taça de Portugal eventualmente mais competitiva, uma Supertaça se calhar de maneira diferente e uma Taça da Liga que deve ser extinguida, na minha opinião. Pronto, Jorge, obrigado pelos seus comentários. É mais um Passa a Bola. Moreno, obrigado também pela tua presença. E assim terminamos mais um Passa a Bola, esperando um jogo decisivo na próxima jornada. Desejando-vos uma boa semana e que sejam felizes. Uma boa semana para todos. Obrigado.